2 Pedro capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Muito obrigado, porque o Senhor deixou para nós toda a revelação, toda a palavra escrita, revelada pelo Espírito aos santos profetas, aos apóstolos, aos teus servos, e nós podemos hoje, por meio da tua palavra, receber no nosso coração entendimento, revelação, compreensão de tudo que há de acontecer. Visita-nos nessa noite com o teu Espírito, que a doce presença do Senhor possa permear o nosso coração e nós sejamos enriquecidos, despertos em relação à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Quando Pedro escreveu essa epístola, havia, na verdade, um monte de pensamentos e de compreensões paralelos no mundo do Novo Testamento. Um monte de ideias, um monte de pensamentos, de compreensões sobre a vida eterna e como uma pessoa poderia ser salva. Esse texto que nós acabamos de ler fala um pouquinho disso. E essas doutrinas eram o que nós chamamos hoje de doutrinas hereges. Conceitos ou ensinamentos errados a respeito de Deus. Tudo isso se chama heresia. E que, ao invés de ajudar as pessoas, mostrando-lhes o caminho para a salvação, na verdade acabava levando-as para o inferno. Imagine você pegar um avião, achando que você vai parar lá
em Nova York, no Canadá, e você desce no meio do Afeganistão, numa guerra dos infernos, bomba para lá, bomba para cá, o avião recebendo rajada de tiro e tudo mais. É uma frustração muito grande. Agora imagine a pessoa fazendo tudo aquilo que ela era orientada a fazer e de repente ela então ia parar no meio do inferno. Meu Deus! Então, nós vamos pontuar aqui algumas coisas que eu considero muito importante hoje à noite, para que nós possamos deliberadamente compreender as coisas de Deus e fazer um juízo correto a respeito do caminho que nós devemos seguir, andar e viver. 2 Pedro 1,16, ainda o capítulo, 2 Pedro, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 16, Pedro está dizendo que tudo o que eles escreveram, tudo o que eles falaram, as coisas lindas e tremendas a respeito de Jesus, não foi uma invenção da cabeça deles. Não foram fábulas, historinhas da carochinha que eles inventaram ou para atemorizar as pessoas quando se tratava de inferno, dessa realidade do mundo espiritual que a gente detesta até em ouvir falar, ou a respeito do céu, dos milagres, das coisas tremendas que Jesus fez. Então, eles não falaram a respeito de coisas que eles inventaram, fábulas, invenções, histórias, nada disso. E por que Pedro começa pontuando exatamente isso aqui na sua carta? Porque o cristianismo do primeiro século passou a receber um poderoso ataque do gnosticismo. E Pedro se levanta então contra as ideias, as doutrinas desse movimento que deu, na verdade, muito trabalho aos apóstolos do primeiro século, mas muito trabalho. Do que se trata, na verdade, o gnosticismo? Então, como a própria palavra fala, gnosticismo trata de um movimento, vem da palavra gnose, né, conhecimento. Então, trata-se de um movimento dedicado à obtenção do conhecimento por meio do qual, segundo os seus adeptos, a salvação poderia ser, então, alcançada. Então, se você fosse um membro do gnosticismo, através de um conhecimento superior, oculto, na verdade, você poderia, então, alcançar a salvação só por causa desse conhecimento. Então, só aqui você já vê que esse movimento bate de frente com o cristianismo que prega a salvação somente por meio da graça e da fé em Jesus. Só por isso esse movimento já bate de frente. Mas o que a gente pode falar mais a respeito disso? O gnosticismo, na verdade, ele dizia possuir uma sabedoria esotérica, ou seja, oculta, um conhecimento místico, ou seja, espiritual, onde ritos e magias eram praticadas por esse sistema religioso. Então, através desse conhecimento oculto, através desse conhecimento do mundo espiritual, eles então diziam que poderiam, não é, chegar à salvação. Durante 150 anos houve um conflito constante entre o gnosticismo e o cristianismo. E os mais conhecidos gnósticos, e a gente vê, a Bíblia fala rapidamente sobre eles em alguns pontos, estão os nicolaítas. E se você for ver em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 15, João fala dessa visão gnóstica, desse movimento, até mesmo no meio da igreja. E ele diz assim: assim tens também alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Ele está aqui escrevendo a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo havia cedido à doutrina dos nicolaítas. Mas existem muitos outros.
Veja que 2 Pedro 2:1, que nós acabamos de ler, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, perdição. Existia no meio do gnosticismo uma ideia que hoje nós conhecemos como docetismo, na verdade, os docetas. E olha que eles ensinavam que Cristo foi uma personalidade angelical, que na verdade a sua vida humana era apenas um teatro. Tudo que Jesus passou, todo o sofrimento, tudo aquilo que o Novo Testamento fala, das chibatadas, das chicotadas, da vida pregada na cruz, o seu corpo pregado na cruz, tudo isso eles dizem, os docetas dizem, era uma forma de gnosticismo. Dizem que tudo isso foi apenas um teatro. Na verdade ele não sofreu nada daquilo ali, foi apenas um teatro para a gente, porque na verdade Jesus ele era um anjo aqui na terra. Então você imagina essas doutrinas no meio da igreja. E aí você vai saber por que 1 João 4:2 diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Aí você vai começar a compreender o porquê de algumas doutrinas, alguns versículos enfatizando bem essa questão de Jesus ter vindo em carne. Ele era de carne e osso, gente. Até depois da sua ressurreição, ele quis comer com os discípulos. Embora ele tivesse um poder, ele já estava agora ressurreto, né? Ele então entrou em alguns lugares. Aliás, até antes mesmo da sua ressurreição, Jesus já tinha feito algumas coisas, já tinha driblado, na verdade, os poderes do mundo natural, quando, por exemplo, eles estavam lá em Tiberíades. E ele vem então por cima do mar, andando por cima do mar, e os discípulos se assustam, pensando que era um fantasma, alguma coisa assim. E depois da sua ressurreição, a gente vai ver os discípulos então reunidos numa casa, e ele entra com a porta fechada, ele entra então naquele lugar, e os discípulos se assustam, se espantam e tudo mais. Então, na verdade, embora Jesus tivesse poder sobre esse mundo natural, ele veio sim em carne e osso, e ele sofreu sim tudo aquilo que nós encontramos, tudo aquilo que a palavra diz que ele sofreu no Novo Testamento. Sabe, quando os cravos entraram nas suas mãos, ele não estava ali chorando de dor na cruz e por dentro se acabando de rir, dizendo assim: os bestas lá embaixo, achando que eu estou aqui sofrendo e eu estou bem na boa. Jamais, queridos, ele sofreu mesmo. Os cravos doeram, machucaram, as cusparadas, as ofensas, as bofetadas que ele recebeu, tudo isso foi algo muito real e marcou de fato a vida de Jesus. E a gente vai ver também 2 João 1,7 dizendo: porque muitos enganadores saíram pelo meio do mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o engano, o enganador e o anticristo. Então Pedro, ele se mostra aqui nesse texto que nós acabamos de ler, preocupadíssimo com o Evangelho. Ele nos dá uma das epístolas mais contundentes do Novo Testamento no combate ao ensino falso e às doutrinas falsas. Por que isso, amados? Por que Pedro está preocupado com o ensino falso e com a doutrina falsa? Por que a doutrina falsa não pode permear os recônditos da igreja? Por que a doutrina falsa não pode andar no nosso meio? Isso é muito importante. Então, em 2 Pedro 2, nós encontramos esse texto: e muitos seguirão, no verso 3, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós
negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O que isso tem a ver conosco hoje? Se você for estudar o Novo Testamento, já em Atos, no capítulo 8, a Bíblia fala de um momento muito interessante, aonde os discípulos estão numa cidade, e a Bíblia fala que estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. O próprio Pedro já havia lidado pessoalmente com esse tipo de gente. Imagina, Pedro está pregando na cidade e tem ali um espírito de engano na vida de uma pessoa, de um falso profeta chamado Simão, e ele era um gnóstico. E a Bíblia diz que quando ele vê os discípulos impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebendo o Espírito Santo e falando em línguas, o cara fica louco. Ele chega para Pedro e diz assim: vem cá, não dá, eu estou aqui com uma graninha guardada aqui, não dá para você também me dar esse poder, para que eu possa também fazer isso que você está fazendo? E a Bíblia diz que Pedro diz a ele assim: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Você não tem parte nesse ministério. O próprio Pedro lida com pessoas gnósticas, com o gnosticismo diretamente. Mas não só Pedro. Se você também for em Atos, Atos capítulo 13, no verso 6, a Bíblia diz: havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. E essa história é uma história interessante, porque tudo indica que o nome dele não era esse, mas ele se apresentava como filho de Jesus. Imagina, Bar Jesus, Bartimeu, filho de Timeu, era uma expressão, né, do Novo Testamento, que a pessoa, geralmente no Novo Testamento, quando havia essa partícula Bar no início do nome, é porque na verdade era isso significava filho, né? Então Bartimeu, filho de Timeu, Bar Jesus, filho de Jesus, ele se intitulava filho de Jesus. Mas se nós continuarmos lendo o texto, diz assim: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Paulo estava com um homem importante agora, um procônsul, e a Bíblia diz que esse homem era prudente, e a Bíblia diz que este chamando a si a Barnabé e a Paulo, procurava ouvir a palavra de Deus. O homem queria conhecer, ele queria entender esse movimento que estava abalando o mundo antigo. Ele chama Paulo, ele chama Barnabé, mas no versículo 8 do capítulo 13 de Atos diz: resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Imagina, Paulo se irrita com aquela situação, vê aquele espírito de engano operando naquela pessoa, e Paulo gentilmente diz assim: ô filho do diabo. Você pode imaginar isso? Gentilmente Paulo diz para ele: ô filho do diabo, você que perverte os retos caminhos do Senhor, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E a Bíblia diz: eis agora contra ti a mão do Senhor e ficarás cego. E o camarada, ficou cego na hora. Sabe, amados, eu fico imaginando hoje, esse texto que nós acabamos de ler, e a gente fica pensando hoje em tudo que nós estamos vendo e ouvindo a respeito de Deus, a respeito da sua palavra, não aqui na fonte, mas naquilo que hoje nós estamos vendo na internet, aquilo que hoje nós estamos vendo através de outros ministérios, de amigos, de conhecidos. E eu preciso falar isso para você. É importante que você tenha uma experiência pessoal com a palavra da verdade.
você tem que ser alguém que saiba manejar muito bem a palavra da verdade. Você precisa conhecer esta palavra. Estudando esse texto aqui, todo esse capítulo de 2 Pedro, eu encontrei uma coisa interessante. E eu preciso compartilhar isso com vocês. Lendo esse texto, no capítulo 1, lá no verso 12, Pedro diz assim: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade e já presente convosco, e nela estáis confirmados. Guarda essa palavrinha aí. Para trazer-vos lembrados. Lembrados. No verso 13, ele diz assim: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo. Ele está falando de estar ainda nessa vida, né? Era costume chamar o corpo de tabernáculo. Então, enquanto eu estou aqui nessa carne, nessa casca aqui, enquanto eu estou vivendo nesse mundo aqui, eu acho justo, eu considero justo despertar-vos com essas lembranças. Talvez na sua tradução esteja um outro termo chamado, dizendo admoestação. Está assim no seu texto? Não está assim? Essa palavra não é a palavra mais apropriada aí, porque no grego não é essa palavra que está aí. No grego a palavra é lembrança, trazer a memória, trazer a mente. Essa é a palavra, é lembrança mesmo, não é admoestação. Essa é uma tradução não muito boa. E se você olhar também no verso 15, diz assim: mas de minha parte esforcei-me diligentemente para fazer a todo tempo, mesmo depois da minha partida, que conserveis lembrança de tudo. Veja que só em três momentos dentro do mesmo capítulo, Pedro, ele usa essa palavrinha, lembrados, lembrança, lembrança. E se você for também para o capítulo 3, do verso 1, ele diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente já esclarecida. Então, olha aqui que Pedro está, olha a preocupação do coração desse homem. Ele está escrevendo uma carta e com o coração bastante angustiado com os ensinos, com as doutrinas, com aquilo que estava permeando a igreja naquele momento. E ele escreve então essa carta dizendo por várias vezes: olha, prestem atenção, meu desejo é lembrar vocês daquilo que outrora vocês já foram esclarecidos. O meu desejo é trazer à memória de vocês aquilo que vocês já sabem, a sã doutrina. O meu desejo é lembrar, é despertar em vocês a lembrança daquilo que vocês já conheceram, já aprenderam a respeito de Deus. E por que ele está fazendo isso? Porque muito rapidamente nós podemos nos esquecer da sã doutrina. Nós somos dados, amados, nós somos dados à novidade. A gente gosta de uma novidade. A gente tem uma facilidade para as novidades. Só colocar lá, novidade. Veja aqui que novidade. A gente vai acessar, a gente vai abrir. A gente tem essa habilidade, a gente gosta, é da nossa natureza, nós somos curiosos. Então, o meu propósito nessa noite é alertar o seu coração. Porque se aquelas pessoas daquelas igrejas estavam diretamente em contato com os apóstolos, com os primeiros, aqueles que foram testemunhas oculares do Senhor Jesus, aqueles que viram, amados, Pedro passar perto de um doente e a sua sombra curá-lo, aqueles que viram Paulo orar por aquele mágico, aquele encantador, aquele homem possuído pelo inimigo, e dizer assim: você que está aqui, filho do encardido, atrapalhando a obra de Deus, fica cego aí um pouquinho, para você parar de atrapalhar aqui. E o camarada começa a tatear e fica cego. Eles viram tudo isso, queridos.
Sabe aquela mensagem que a gente pensa assim, espada, comprida e chata? E talvez, sei lá, não sei, Paulo estivesse falando alguma coisa que ele já tivesse ouvido 1, 2, 3 vezes, de repente o moleque cai lá de cima, a Bíblia diz que ele se esborracha embaixo, morre, e Paulo diz assim, caiu, pois não vai ficar morto não. Ele vai lá, ora pelo garoto, e o garoto salta de novo, e o morto revive, e eles viram isso. E eles agora estão se desviando da sã doutrina. Se eles que tiveram contato com essas verdades, com esses homens, viram essas coisas, se desviaram, quanto mais nós hoje, que estamos tão distantes da igreja primitiva. E sabe como nós estamos? Muitas vezes vendidos. Qualquer coisa nos encanta. Qualquer pessoa chama a atenção. Basta ter um discurso bonito. Paulo disse, se um anjo, imagina, amado, se um anjo descer aqui na sua forma gloriosa, celestial, e ele começar a falar algo que está contra isso aqui, vocês devem virar as costas para ele. É anátema, é maldição, é engano. Se um anjo do céu falar outra coisa do que está escrito aqui, não dê ouvidos a ele. E olha esse texto que nós acabamos de ler. 2 Pedro 2, 2 e 3. Assim como no meio do povo, versículo 1, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos. Eu quero falar uma coisa para você. Tem um monte de pastor levando um monte de gente para o inferno com ele. Tem um monte de mestre ensinando coisas que vão terminar no inferno. Tem um monte de gente com o coração cheio de maldade, cheio de violência. Você tem que ter a palavra como a base da sua vida. Você não lê a Bíblia, como é que você vai se precaver dos falsos mestres? Você só fica ouvindo besteira, só fica ouvindo o que os outros dizem. Como é que você vai se precaver dos falsos mestres? Se você não tem contato com a verdade, não é o conhecimento do falso que revela o falso, é o conhecimento do verdadeiro que revela o falso. É o conhecimento da verdade que esclarece a mentira. Eu já contei isso, mas não custa repetir. Uma vez a igreja recebeu uma nota de R$50 falsa. Era impossível para mim identificar que aquela nota era falsa. Impossível. Perfeita. O sujeito lavou uma outra nota, não sei, na época não tinha nota de R$2, era de R$1, lembra? Ele lavou uma outra nota e ele lavou quimicamente, é um processo feito por uma quadrilha especializada, e ele, isso foi informação que o banco me passou, e ele imprimiu a nota de R$50 em cima de outra nota, mas era perfeita. Perfeita. O banco me liga, na verdade ligou para a tesoureira me informou que eu tinha que ir lá no banco, assinar um documento, a igreja acabou perdendo a nota. Não tem problema, Deus repõe, restitui. Fui lá no banco, aí eu fiquei curioso, falei, cadê a nota? Deixa eu ver, ele trouxe a nota. Eu falei, e como é que vocês descobriram? E aí veio a resposta que acendeu meu coração. É porque nós lidamos com o verdadeiro o tempo inteiro. Então, essa é a falsificação mais perfeita que nós já vimos aqui no banco. Mas pelo fato de nós lidarmos com o original, com o perfeito, nós lidarmos com a nota verdadeira o tempo inteiro, quando o funcionário pegou a falsa, ele percebeu na hora. Eu disse, cara, isso é de Deus. No domingo seguinte eu falei sobre isso na igreja com uma paixão. Eu falei, irmãos, nós precisamos conhecer o verdadeiro, porque é o verdadeiro que revela o falso. Nós precisamos ter contato com a verdade, porque é a verdade que mostra, que revela, que testifica aquilo que é falso. E hoje, pensando sobre isso, já se passaram quase 15 anos. Não é? 15 anos dessa história.
da nota que eu contei para vocês, eu percebo que nós estamos muito mais vulneráveis hoje do que os crentes de 15 anos atrás. Qualquer pilantra hoje engana os crentes. Qualquer falso mestre, não precisa ser alguma coisa muito apurada, não. Mas qualquer, e engana. Olha o que o texto diz. Muitos seguirão as dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E eu gosto dessa parte. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Por avareza farão de vós negócio. A igreja virou um negócio para muita gente. A igreja virou um negócio para muita gente. É um negócio, é a forma de ganhar dinheiro, é a forma de prosperar. A igreja virou um negócio para muita gente. Tem muita gente rica, tem muita gente podre de rica, porque vendeu a sua consciência, o seu coração, e o Deus passou a ser Mamon e não a Jesus. A internet está cheia desses pregadores, desses homens de Deus. Eles são importantes, eles têm milhares de pessoas que os seguem, e infelizmente, essas pessoas, se não tiverem os seus olhos abertos, irão para o inferno. Como é que vocês podem saber se amanhã ou depois o pastor dessa igreja se desviou do caminho? O que vai trazer para o seu coração revelação, entendimento, sabedoria do alto? A palavra. Infelizmente, nós não conhecemos a palavra de Deus. Eu queria que cada um dos irmãos que está aqui nessa noite tivesse uma compreensão tão profunda das Escrituras Sagradas, tão perfeita, tão correta, que quando eu pensasse em falar qualquer coisa que não estivesse alinhada com a palavra, vocês seriam como os crentes bereanos, que vão para a palavra, vão conferir se aquilo está certo, se aquilo procede de Deus. Falta isso hoje na igreja. A igreja de Bereia, eles foram elogiados, porque eles sabiam manejar a palavra da verdade. Nós não sabemos. Não sabemos. Não conhecemos a palavra. Não sabemos do que se trata os evangelhos. Não sabemos que Atos conta a história do início da igreja, Atos dos apóstolos, ou mesmo Atos do Espírito Santo, como alguns gostam de dizer. Nós não conhecemos a palavra, amados. Nós temos fragmentos da palavra na nossa cabeça, aqueles versículos que a gente gosta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, né? Tudo que nós pedirmos, né? O Senhor vai fazer para nós e tudo. Mas nós gostamos desses versículos que nos beneficiam de alguma maneira. Mas nós temos pouca experiência com a palavra. Conhecemos poucas doutrinas da igreja, do Senhor, da palavra. Conhecemos pouco. E a palavra de Deus é um escudo para nós. É uma lâmpada, é uma proteção para a nossa vida. Quando você conhece a palavra, e Colossenses fala sobre isso, habite a palavra de Deus ricamente em vossos corações. Quando a palavra de Deus habita ricamente no nosso coração, é relacionamento profundo que nós estamos tendo com Jesus, com Deus, amados.
Quando a palavra de Deus está clara para nós, está diante de nós, qualquer ensino errado, qualquer coisa que é falsa, qualquer coisa que vem do inferno ou vem do coração de homens, quando chegar até você, vai parar ali, porque você está cheio da palavra, e a palavra é luz, ela joga luz, ela traz claridade, ela ilumina aquilo que está no erro. E por que eu estou de forma bem contundente falando essas coisas para vocês nessa noite? Embora essa seja uma doutrina bem complicada do Novo Testamento, e eu não vou ficar aqui pregando na igreja o que eu acho, porque eu gosto de pregar o que a palavra diz, não o que eu acho. Mas tem alguns textos na palavra de Deus que às vezes dá uma fundida na minha cabeça, você sabia? Eu venho de uma escola tradicional. Eu fui ensinado, quando era garoto na igreja, que os dons de línguas, os milagres, essas coisas, ficaram no tempo dos apóstolos. Eu não sei se você já ouviu essa corrente teológica chamada cessacionismo. Não, cessou, parou. Línguas, foi para o tempo dos apóstolos. Milagres, curas, esses negócios, foi para o tempo dos apóstolos. Ficou ali. Quando o último apóstolo morreu, esse negócio de línguas, de mover, do Espírito Santo, de poder, de orar para as pessoas ficarem curadas, dons de milagres, esses negócios, ficaram ali, acabou, cessou. Agora é a palavra, é o tempo da palavra. Eu fui ensinado assim, queridos. E durante muitos e muitos anos, Viviane labutou comigo. Paulo, não é assim, a palavra de Deus diz isso, olha aí, vamos ler juntos. A gente estudava a palavra juntos, lia juntos, e eu ficava sem respostas quando ela me perguntava algumas coisas. Mas o que está escrito aqui e tal, não sei o quê. E aí eu ia para aqueles textos, eu estudando no seminário, aí eu corria no seminário, ficava estudando a semana inteira para poder responder a ela. Mas aí Deus foi abrindo os meus olhos, e foi abrindo, e foi abrindo. E eu não quero aqui trazer nenhuma doutrina nova, mas durante muitos e muitos anos, queridos, eu acreditei nesse negócio de que salvo uma vez, salvo para sempre. Aí quando eu leio uns textos como esse aqui, e outros como Gálatas, dá uma fundida na cabeça da gente, não dá não? Olha o que diz aqui em 2 Pedro 2, a partir do verso 20. Portanto, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha o que o texto está dizendo. Bom, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento, esse conhecimento não é um conhecimento cognitivo, mas é um conhecimento de experimentar. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo. Então, de novo, é porque uma vez foram enredados e agora foram libertos, não é isso? Então, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhe fora nunca. Ele está dizendo nunca. Então, se ele está dizendo isso aqui, porque um dia eles tiveram o conhecimento, né? Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha o que esse homem está dizendo para nós. Para nós. Isso tem que mexer com a gente. Porque você acha que você está ficando no seu pecado, está tudo bem, que você está com sua malinha pronta para o céu. Cuidado, para você não pegar o ônibus do inferno. Cuidado. Verso 22. Como eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu vômito. E a porca o quê?
O que é algo lavado? A Bíblia usa essa expressão lavado para quê? Quando alguém diz assim, fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, está dizendo o quê? Que já experimentamos conversão, novo nascimento. A porca convertida voltou-se a revolver-se no lamaçal. Meu Deus. E eu fico vendo esses textos, eu fico vendo aquele outro de Gálatas, que diz algo tão mais complexo do que isso. Abra lá em Gálatas, sua Bíblia. Vai lá. Gálatas, capítulo, acho que é 5, se eu não me engano. Agora o 3 traz para nós compreensão, ele lança luz no contexto. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, ele está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Ora, só pode ser desligado alguma coisa que está ligado, certo? Você não é maluco. Desliga essa tomada aí. Não, mas está desligado. Não, mas desliga. Está desligado. Ou está ligado ou está desligado. Não tem, né? Não tem meio termo. Olha o que Paulo está falando aos Gálatas. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. De que caíram? De que caíram? De que caíram? Da graça decaístes. Meu Deus! Meu Deus! Isso tem que gerar temor no nosso coração. Já pensou alguém cair da graça? Despencar? Vai cair na desgraça. Quem cai da graça, cai na desgraça. Sim ou não? Isso é muito sério, queridos. Eu não quero aqui ficar ensinando doutrina nova e nem ficar trabalhando com isso. Mas sabe o que eu prefiro? Eu prefiro andar na linha. Eu prefiro fazer a vontade de Deus. Eu não posso arriscar. Eu não posso ficar pensando assim, não, eu já estou salvo. Eu posso dar uma pecadinha aqui. Eu já estou salvo. Eu posso, se eu der aquela escorregadinha ali, eu já estou salvo. Mas se eu tiver aqui áreas do caráter na minha vida que eu não vou muito permitir Deus tratar, eu já estou salvo. Não pense nisso. Eu não estou dizendo que você não deva ter certeza da sua salvação. Não é isso que eu estou dizendo. Todo cristão verdadeiro precisa ter fé firme na sua salvação. Mas também precisa saber que com Deus não se brinca. Também precisa saber que o Senhor, Ele há de julgar aqueles que não estão vivendo segundo a sua palavra. Precisa saber o que está em Mateus 7:22. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não fizemos isso, fizemos aquilo, e damos cesta básica, e cuidamos das pessoas, e oramos, e pregamos. E Jesus disse, vou lhes dizer abertamente, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Meu Deus, se os irmãos me perguntarem aqui agora, nessa noite, porque pastor não precisa saber de tudo não, mas ele precisa ter convicções no seu coração. Pastor, e o senhor tem certeza que uma vez salvo para sempre? Eu também não tenho certeza disso, porque a Bíblia fala, deixa margem para as duas coisas. Todo pastor honesto, todo teólogo honesto vai dizer, a Bíblia deixa margem para crer numa coisa e crer em outra coisa. Porém, nós não podemos se fiar para viver no pecado numa ou em outra doutrina. Não podemos. Nós precisamos entender essas coisas que estão escritas aqui em Pedro. A igreja dos primórdios. Pedro está falando da igreja dos primórdios.
Está falando de doutrinas erradas que estão entrando no meio da igreja e dizendo, cuidado, olha o que ele está dizendo, cuidado. Porque depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. Ele está falando para a igreja, queridos. O que eu posso dizer para você nessa noite? Olha, é melhor você andar pelo caminho da fidelidade. Talvez esse seja o melhor conselho que eu possa dar a você nessa noite. É melhor você andar pelo caminho da fidelidade. Sabe por quê, queridos? Porque nossa compreensão ainda é muito limitada das coisas de Deus. Então, ao invés de eu chegar aqui à noite e dizer assim, não, você pode aprontar, pode fazer o que você quiser, salvo uma vez, salvo para sempre, não se preocupe com isso, Deus é fiel, Ele vai salvar você mesmo, Ele já te prometeu isso, e você então no pecado, e tá aí se desfrutando, e maravilhando, e se sujando, e tudo mais. Eu não iria por esse caminho. Quer ver uma coisa? Não sei se foi Romário ou se foi Renilda que me contou uma vez, eu acho que foi. Eles foram viajar para os Estados Unidos, não foi? E ela fez uma oração. Senhor, se esse avião tiver algum problema, não deixa ele subir, não. Subiu, Renilda? Subiu? Aí o piloto... Na segunda tentativa eu já entrava em desespero. Eu quero ir para o céu, mas não quero morrer. Você não é diferente de mim. Piloto, e o avião não subia, aí voltava. E o avião não, 3 vezes tentou, não foi? Como é que o piloto falou? Acho que eu lembro ainda. Senhores passageiros, informamos ao Senhor que o avião não está querendo subir e não sei o que, e vamos tentar mais uma vez. Quem vai é o Queen, eu não. Me deixa aqui, amigo. Já pensou? Você está no avião, eu quero falar isso para você. Estamos com um problema. O avião não quer subir. Não vamos tentar mais uma para ver se vai dar. Vai outro, amigo, eu não. Aí trocaram de aeronave, não foi, Renilda? Agora vamos lá, vamos pensar nisso. Você, não Renilda nem eu, mas você está dentro desse avião. O piloto fala assim: queremos informar os senhores passageiros da comunidade da graça e tal, de Salvador, que estão indo para Israel. Vamos fazer uma grande caravana um dia, não vamos, queridos? Amém? Queremos informar e tal, que há um problema técnico aqui no avião. Nós não sabemos o que é esse problema técnico, mas o avião não quer subir. Mas nós vamos tentar mais uma vez para ver se vai dar certo. Você confiaria nesse avião? Você ficaria tranquilo nesse avião? Igual um amigo da gente, um amigo que a gente conheceu ano passado, um jovem precioso, e aí ele me contou uma experiência, que ele estava vindo de não sei de onde aí, e quando ele olha do lado, a turbina do avião pegando fogo. Ele olhou assim, aquele fogaréu, porque oxigênio entrando, né, aquele mundo de fogo, e aí o piloto então desligou a turbina. O avião voa normalmente com uma. Aí, o avião acho que foi descer em Aracaju. Se eu não me engano foi isso. O avião ia descer em Aracaju. Foi Salvador para Aracaju. Se eu não me engano foi isso. Aí quando chegou em Aracaju, e o avião, o piloto fez o quê? Desligou lá a turbina, mas você sabe, o fogo parou, mas ele olhava. Ele disse que já tinha ruído todas as unhas do dedo e começou a roer os dedos. Aí ele olhou e aquela fumacinha ainda, e ele, meu Deus, esse negócio vai explodir, eu vou morrer hoje. Aí começou aquele desespero, e ele, não, mas não foi assim como eu estou falando. Ele começou a gritar dentro do avião, vai morrer todo mundo aqui nesse negócio, tá pegando fogo. O cara ficou louco. Ele me contando, as lágrimas que corriam no meu rosto. Falei, cara, e aí ele? Cara, você não sabe o desespero que é, cara.
Se eu olhar para o avião, está pegando fogo na turbina. Vou morrer, Jesus. Aí o piloto reduziu a velocidade, diminuiu a altitude, e o avião ele voa meio de lado, ele não voa perfeitamente na horizontal, porque ele perdeu uma turbina. Aí, chegando em Aracaju, todo mundo vendo o aeroporto, ai que alívio! O piloto disse: senhores passageiros, informamos aos senhores que o aeroporto de Aracaju não nos deu autorização para descer em Aracaju. Que o aeroporto de Aracaju não está preparado para receber uma aeronave com problemas dessa natureza, e nós vamos ter que ir até Maceió. Ele disse que ali ele já se cagou todo. Jesus, Jesus, Jesus. Eu lhe pergunto, você acha que um cara fica em paz numa situação dessa? Hã? Você acha que uma pessoa normal vai olhar para a turbina? Ah, tá pegando fogo. Ah, que besteira. Ah, essa bobagem. Ah, um foguinho ali. É um desespero. Agora você imagina você viver a sua vida, fogo aqui na turbina, fogo aqui, fogo aqui, fogo aqui. O sujeito está lá já pegando fogo em tudo. Ah, mas Jesus vai me salvar. Não, amados. Nós não colocaríamos a nossa vida em risco nem por um segundo. Não colocaríamos. Duvido, se o piloto do avião dissesse: olha, está com um problema aqui, você entraria nesse avião? Você queria estar no lugar desse cara? Sem saber que o avião iria chegar no seu destino, que o piloto ia fazer um excelente trabalho, pousar aquela aeronave. Você queria estar no lugar daquele rapaz? Você queria ser aquele cara, aquela moça que olhasse para o lado, bem do seu ladinho assim na janela, aquele mundo de fogo naquela turbina? Você queria ser essa pessoa? Eu não queria. Como eu também não quero viver a minha vida de uma maneira que eu ponha em risco. Sabe, eu nunca gostei de viver no limite. Nunca gostei. Não, mas o carro dá 200, vamos chegar lá. Não vamos. Mas tem gente que gosta de andar no limite. A moto dá 300, vamos lá. Não faça isso. A gente não faz isso, a gente não vive no limite das coisas. Por isso, eu queria fazer um grande desafio nessa noite para você. Possa ser, preste atenção, possa ser que a misericórdia de Deus seja tão grande, ela é grande, mas possa ser que a mente da gente não entenda dessas coisas ainda como deva entender. Talvez virá mais revelação para a gente ainda, e a gente vai compreender melhor essas doutrinas, se perde, se não perde, se vai, se não vai. Mas enquanto você não tem certeza disso, não é melhor consagrar a sua vida? Sim ou não? Não é melhor viver dentro do padrão da palavra de Deus? Até porque os benefícios, os galardões também funcionarão dentro desse escopo, dentro desse aspecto. Não é melhor você andar de uma maneira que a sua vida esteja guardada? Não é melhor? Sabe por quê, queridos? Porque olhando para algumas coisas no Velho Testamento, e esse texto fala sobre isso, e eu prometo que vou encerrar, isso traz preocupação para mim, no sentido de não gerar temor no meu coração, e no que diz respeito à desconfiança da bondade e da fidelidade de Deus. Ah, então se tem perda de salvação, então eu vou ficar morrendo de medo, eu vou andar com Deus morrendo de medo, porque qualquer coisinha, perdeu. Não é isso, não é assim também. Mas
quando a gente pensa em textos como, dentro do capítulo 2 ainda, que diz assim, ora, versículo 4, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplos a quantos venham a viver impiamente. Olha aí. Lá na frente diz assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, nós precisamos pensar nisso. Que talvez, se desviarmos do caminho, nós poderemos nos tornar injustos. Nós precisamos pensar nisso. Precisamos entender isso.